Peço aos irmãos que sejam honestos na pergunta que vou fazer agora e que respondam com total sinceridade. Vou pedir que levante a sua mão a todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes que nunca ficaram desanimados. Todos os irmãos e todas as irmãs que nunca ficaram desanimados. Está difícil, não é? Os pequeninos estão lá em cima, não é? Por isso é que... Lembro-me de uma vez numa pregação lá na Guiné-Bissau, que o nosso irmão pregador, de saudosa memória, ele começou a mensagem perguntando assim: quem é que não tem problemas? E o Gabriel na altura tinha 2 anos e meio aproximadamente, então ele levantou a mão muito alto para que toda a gente pudesse ver. E pronto, estávamos na Guiné e aquela cabeça loira também chamava bastante a atenção. De maneira que ficou aquele impacto em toda a comunidade. Não, e o irmão Ernesto, que era quem estava a pregar, gostou imenso da ideia e disse: realmente, irmãos, só uma criança assim tão pequenina é que pode falar que ainda não tem problemas. Mas pelos vistos os pequeninos estão lá em cima, não estão connosco, não podem levantar a sua mão para dizer que nunca estiveram desanimados. É verdade, irmãos. Todos nós podemos dizer que já experimentamos de alguma maneira o desânimo. Todos nós podemos dizer que já em algum momento das nossas vidas nós nos encolhemos diante de uma dificuldade. A própria expressão desanimado fala exatamente da perda de ânimo, de alma, de força, de coragem. É aquela falta de vontade, muitas vezes, para continuar. Todos nós passamos por isto, com mais ou menos frequência. E nessas horas, às vezes, é difícil saber o que fazer e como caminhar. É interessante olharmos para a palavra do Senhor e verificarmos que nós não estamos sozinhos, mas os servos de Deus, na sua palavra, o Senhor permitiu, registraram muitos e muitos momentos em que sentiram-se desanimados, sentiram-se tristes, sentiram-se angustiados. Por exemplo, o salmista Asaf escreveu no Salmo 73: a minha carne e o meu coração desfalecem. É uma expressão forte, não é? Ele sentia que não tinha mais força, não tinha capacidade de avançar. Davi também escreveu e ele disse: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. E nós sabemos que Davi era um homem alegre, era um homem exuberante, era um homem que gostava de cantar ao Senhor, era um homem que, quando a arca foi trazida de volta a Jerusalém, dançou na frente da multidão de tanta satisfação e alegria que tinha em Deus, mas nesta ocasião ele dizia que estavam os seus olhos consumidos de tristeza. Esdras, naquilo que se pensa ser um salmo escrito por ele, dizia: a minha alma consome-se de tristeza. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Não sei se é justo ou não, irmão. Jeremias viveu numa época tão difícil. Ele profetizou e viu a destruição da cidade de Jerusalém. Mas Jeremias escreveu a certa altura: oh, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. A respeito do profeta Ezequiel foi dito: tu, ó filho do homem, suspira aos olhos deles, com o quebrantamento dos teus lombos e com amargura. Até o grande apóstolo Paulo, irmãos, quando estava avaliando aquilo que era a sua experiência do dia a dia e diante da luta que ele tinha para com o pecado, que ele queria vencer, mas que muitas vezes acabava por derrotá-lo, ele escreveu aos Romanos e disse: miserável homem que eu sou. Vamos lembrar que este é o apóstolo, tinha a convicção de ter sido chamado e convocado por Deus. Tinha a convicção de que a graça do Senhor se tinha manifestado na sua vida de um modo extraordinário e único. Era um homem que tinha a confiança de saber que estava agindo dentro da vontade do Senhor, mas apesar disso, ele disse: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas o maior exemplo de todos, irmãos, sempre será o do Senhor Jesus. E a palavra nos diz que até o Mestre se angustiou. Até o Senhor Jesus
sentiu a dificuldade da jornada. E o local, de forma marcante, no qual isto acontece, é o jardim do Getsemane. E eu convido aos irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 26, para nós olharmos este momento de profunda angústia que o nosso Salvador vivenciou. Mateus 26, nós vamos ler apenas 3 versículos. Aliás, 4, do 36 ao 39. Diz assim, Mateus 26, de 36 a 39. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A quinta-feira, à noite, Jesus sabe que o espera à cruz. Jesus sabe que o sofrimento físico que ele vai passar é tremendo. Mas mais do que o sofrimento físico, Jesus sabe que em breve ele vai ter que carregar os pecados da humanidade. Os nossos pecados. Ele sabe que ele vai ser punido de forma dura, severa, porque os pecados que Jesus levou não foram apenas aqueles que nós consideramos pequeninos, e não são, mas aqueles que nós consideramos grandes e hediondos também. E Jesus, que tinha um coração puro, que tinha uma mente pura, que tinha vivido sem pecado e resistido à tentação, diante da perspectiva de ter que tomar sobre si a culpa de todos os pecados da humanidade, entristeceu-se e angustiou-se. E as palavras que são usadas no texto original são as mais pesadas, as mais significativas que existem na língua grega para falar da dor, do sofrimento, de uma verdadeira angústia, do luto que Jesus sentiu diante desta situação. Era como se o peso da cruz estivesse sobre ele antecipadamente. Nós podemos louvar a Deus porque nunca nenhum de nós irá experimentar o peso tão grande quanto aquele que Jesus levou. Mas também podemos louvar ao Senhor porque diante desta situação, o Senhor Jesus nos ensina a forma como Ele agiu e a forma como nós devemos agir diante destas situações. Queria olhar para o texto com os irmãos e ver os passos que Jesus deu e que poderiam ser dados por nós ou deverão ser dados por nós quando nós passamos por momentos também, como Ele passou, de angústia, de desânimo, de tristeza. Primeira coisa, o texto nos diz de forma muito clara que Jesus escolheu alguns amigos íntimos. O versículo 37 diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que nós sabemos eram Tiago e João. Talvez o irmão até possa ler o texto e dizer: mas pastor, estes 3 amigos nem foram assim de grande ajuda para Jesus. Mas a lição permanece aqui e o princípio também. O Senhor, na hora de maior angústia, na maior luta que Ele teve na sua vida, no momento de maior sofrimento, Ele não quis ficar sozinho. Porque Ele sabia o quanto o isolamento pode nos colocar para baixo. Jesus vai acabar por ter que enfrentar isto sozinho, porque estes amigos que Ele escolheu acabaram por não ser o apoio que poderiam ser. Mas o princípio bíblico está aqui, de que nós devemos, na jornada, nos momentos difíceis, procurar aqueles que poderão nos ajudar a levar a carga. Há 2 coisas que nos impedem, normalmente, de nos aproximar de alguém e de pedir a algum irmão que possa estar connosco.
Um é o orgulho. E quantas vezes o orgulho nos põe mais para baixo ainda? Estamos mal, alguém reconhece que estamos mal, alguém se aproxima e quer nos ajudar, e nós dizemos o quê? Não deixe estar, está tudo bem. Não está tudo bem, não é? Não há necessidade. Não há problema nenhum. Não, isto eu aguento isto não é nada, amanhã já está bom. E não está. E nós sabemos que não está. E nós sabemos como é que vamos estar amanhã. Mas o nosso orgulho, o nosso desejo de não querer mostrar de alguma maneira que estamos enfraquecidos, faz com que nós levantemos a cabeça e digamos, não, está tudo bem, não há problema nenhum, não é preciso ninguém me se aproximar para me auxiliar, que isto vai tudo dar certo. Tolice. Perdoe-me. Não quero que o irmão nem a irmã fique magoado comigo. Mas se até Jesus, na hora da sua dor e da sua tristeza, pediu a 3 amigos íntimos que estivessem com ele, quem somos nós para dizer que nós não precisamos deles? Note bem, meu irmão, o orgulho pode nos impedir de receber a ajuda que nós precisamos na hora da dificuldade, assim como a autocomiseração. Aquela coisinha má que o inimigo gosta de colocar no nosso coração e que chega a ser uma satisfação em sentir-se miserável. Mas ninguém pode sentir-se contente por estar miserável. Oh, irmãos, o inimigo trabalha nas nossas vidas de tal maneira que às vezes é assim. Nós estamos mal e parece que gostamos de parecer que estamos mal e queremos ainda, não é, mostrar mais ainda. Então eu não quero ajuda, porque se eu tiver ajuda, de repente eu ainda melhoro e depois estraga aqui a minha figura. Não, deixe estar. Eu quero continuar assim a sofrer miseravelmente. O Senhor Jesus estava em angústia, em tristeza profunda, mas Ele chamou os seus 3 amigos mais íntimos. Por que estes 3, irmãos? Os irmãos que conhecem o Evangelho devem saber. Jesus separou 12, mas mesmo dentre estes 12, houve momentos especiais na sua vida em que Jesus separou 3, estes 3, Pedro, Tiago e João. As crianças do nosso culto infantil sabem isto porque aprendem a cantar, não é? Pedro, Tiago e João no barquinho. Era aquela música que falava sobre Pedro, Tiago e João junto com Jesus. E quando Jesus está no barco junto com Pedro, Tiago e João, não há problema nenhum. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Ele mandou que saísse toda a gente da sala e deixou ali dentro apenas Pedro, Tiago e João. Quando Jesus subiu ao monte e ali transfigurou e mostrou a sua glória celestial, Ele não levou ninguém consigo, a não ser Pedro, Tiago e João. Este núcleo interno dos discípulos eram os amigos mais próximos, aqueles que poderiam entender um pouco melhor. Diante da angústia e do desânimo, Jesus escolheu amigos íntimos com os quais partilhar a sua dificuldade. E o irmão talvez esteja a pensar, pastor, mas eu não tenho amigos assim. Mas precisa. Pastor, mas eu não tenho. Já procurou? Já orou para que Deus lhe desse amigos assim? Mais importante do que isto, já procurou ser um amigo assim para alguém? Você gostaria que alguém estivesse ao seu lado para ampará-lo nas horas em que as coisas ficam realmente difíceis? Quer saber como é que vai tê-los? Então ponha-se disponível para segurar o braço daqueles que estão em dificuldade. Tenha um coração compassivo para acompanhar aqueles que estão em tristeza. Mostre disponibilidade para alegrar e animar o coração dos que estão angustiados. Se você se dispuser a fazer isso, o Senhor vai trabalhar na sua vida, vai abençoá-lo. Quando chegar a sua vez, vai haver gente disponível para abençoá-lo também. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Não vamos ficar agora fechados em nós mesmos e dizer, eu não tenho amigos assim, então não vale a pena. Jesus desenvolveu estas amizades. E nesta hora, Ele pôde chamar estes 3. Não sigamos o caminho de Elias. Os irmãos lembram-se de Elias? Grande servo de Deus. Às tantas ficou tão deprimido que pediu a Deus para morrer. E porquê? Uma das razões é porque estava sozinho. Não tinha ninguém com ele. E ele ainda reclamou e disse para Deus, estou sozinho, não tem ninguém comigo. E o Senhor respondeu e disse o quê? Há 7.000 em Israel que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tinhas muito por onde escolher. Tinhas muito por onde escolher. 7.000, tinhas muito por onde escolher. E Deus nesse dia lhe disse há até um que tem a mesma qualidade de comunhão comigo e de espírito que tu tens. Chama-se Eliseu. Tu vais procurá-lo, ele vai ser o teu sucessor. E Elias descobriu ali que não era para fazer a jornada sozinho.
Mas a segunda coisa, irmãos, interessante que Jesus nos ensina neste texto é que Jesus não somente chama a si os seus amigos mais íntimos, mas Ele abre o seu coração para eles. Os irmãos vêm e lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Deus não criou o homem para viver sozinho e isolado. Deus não nos fez para carregar os fardos da vida sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Esta afirmação foi feita pelo próprio Criador. Foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Algumas pessoas, por temperamento, talvez tenham capacidade de ficar sozinhos e sossegados mais tempo, não é? Talvez o seu temperamento seja daqueles que até gosta de uns momentos assim de silêncio e tranquilidade e sossego e solidão. Mas mesmo as pessoas com temperamento mais melancólico, não é? Mais tranquilo, não querem ficar sozinhos o tempo todo. Precisam de vez em quando ter alguma pessoa por perto, de ter o ânimo, de ter o entusiasmo. Eu conheço muitas pessoas que vivem sozinhas, irmãos, que têm como principal companhia a televisão. Morei na casa de uma irmã nossa em Cristo, que já não está connosco, que já está na glória, e ela deixava a televisão ligada o dia inteiro, porque ela morava sozinha, ela precisava de ouvir as vozes a falar. Ela não via os programas, nem prestava atenção no que estava a falar, mas discutia muito com as pessoas que apareciam na televisão. Eu achava muito interessante. Quando aparecia o telejornal, aparecia o apresentador e lá ela discutia: esta gravata não te fica nada bem. Não, hoje estás muito bonito. Hoje eu gostei imenso. Escolheste muito. E ela falava com a televisão não respondia. E eu, às vezes, saía do quarto que estava a estudar e vinha até a sala com isso. Alguém chegou e eu não quero deixar a senhora sozinha, já que tem uma visita, vou apresentar-me. Eu chegava e, afinal, ela não estava a falar com ninguém. Estava a falar com a televisão. Nós não fomos feitos para estar sozinhos, irmãos. E é preciso, nestas horas, que tenhamos a capacidade de falar, de abrir o coração, de desabafar. Há tantas e tantas pessoas hoje necessitando de que nós possamos ouvi-las. É aí que reside a maior de todas as vantagens da psicologia. Às vezes alguém vai ao psicólogo, paga, senta-se ali, durante uma hora fala. No fim o psicólogo diz: pois é, o nosso tempo terminou, para a semana à mesma hora. A pessoa levanta-se e vai embora e diz: o meu psicólogo é tão bom. Não é? Eu tenho um psicólogo que é uma maravilha, porque me ouve durante uma hora. Meus irmãos, sabem qual é o lugar para nós encontrarmos estes amigos? Que devem ser os amigos que devem nos acompanhar. É aqui, entre a família de Deus. É entre aqueles que compartilham consigo, não somente o fato de estarem no mesmo lugar, mas terem a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo Senhor. É aqui que nós devemos orar e pedir: Senhor, dá-me amigos, dá-me amigas, dá-me pessoas com quem eu possa caminhar. Você não precisa talvez de ter 100, mas talvez seja muito importante ter 2 ou 3 como Jesus tinha nesta hora, e por isso Ele os chamou. E vejam, irmãos, Jesus abre o seu coração para eles e depois Ele pede. E Ele diz: ficai aqui e velai comigo. Fiquem aqui e orem comigo. Jesus não queria estar só. E Ele sabia que a maior luta que Ele ia ter era espiritual. E por isso Ele pediu oração. Oh, irmãos, como nós desprezamos a oração. Como nós desprezamos a oração. E o irmão talvez me diga assim: não, pastor, não é bem assim, nós não desprezamos. Nós todos valorizamos imenso a oração e sabemos o quanto ela é importante e valiosa para nós. Ainda bem que os irmãos sabem. Porque pelo número de pessoas que costuma estar aqui na reunião de oração às 9 da manhã, não dá para a gente perceber. Como nós desprezamos a oração, irmãos. Como nós não conseguimos entender a importância e o valor e a necessidade dela nas nossas vidas. Quanto nós sabemos que a oração é importante e quantos dias passamos inteiros sem nunca dirigir a nossa mente ao Senhor, sem separar um tempo para estar com Ele. O quanto nós falamos a respeito do poder da oração é o quanto nós deixamos de praticá-la. Somos tolos. Porque o nosso inimigo sabe perfeitamente o poder que a oração tem. Eu tenho dito e vou continuar dizendo, irmãos, para que a nossa igreja possa ser uma igreja que entenda isto de fato no seu coração. O inimigo pode rir de muitas coisas. E ele ri muitas vezes dos nossos discursos. Ele se diverte com as nossas discussões. Ele dá saltos de alegrias diante de algumas das nossas estratégias e dos nossos planos.
Ele dá gargalhadas quando ele olha para os recursos que nós conseguimos levantar. Mas quando nós dobramos os joelhos para orar, ele não fica nada contente. Porque se nós quisermos fazer com que o inferno trema, irmãos, temos que dobrar os joelhos. Jesus precisava de gente a interceder por ele. Jesus sabia o quanto era importante que naquela hora alguém pudesse velar com ele. Irmãos, a intercessão é fundamental. Nós precisamos aprender o quanto é necessário nós orarmos pelos outros e o quanto é necessário que os outros estejam orando por nós. Nós temos um ministério de oração na igreja. Mas, a não ser que talvez tenhamos que lembrar todos os domingos aos irmãos. Os pedidos têm chegado em muito pouca quantidade. Eu, às vezes, vou para casa no domingo à noite pensando assim, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Ninguém tem problemas, ninguém tem dificuldades, ninguém tem necessidade de oração, porque passam semanas e semanas e não chegam pedidos. Irmãos, há um ministério de oração na igreja. Há 30 irmãos que estão disponíveis para orar pelos seus pedidos. Mas nós não podemos adivinhar, o irmão tem que trazer, não é? O irmão tem que nos trazer os seus pedidos de oração. Há ali fora uns papelinhos para o irmão tomar nota. Há ali uma caixinha de oração onde o irmão pode colocar os seus pedidos para que nós possamos recebê-los. O quanto nós precisamos de orar. E Jesus sabia isto e nesta hora ele chama estes 3 amigos, abre o seu coração e pede, orem comigo, intercedam comigo. E então Jesus afasta-se deles e vai falar com o Pai. E vai abrir o seu coração. E vai se prostrar diante do Senhor. Jesus estava em plena comunhão com o Pai. Ele provavelmente não precisava de falar audivelmente para comunicar com Deus, certamente. Mas nesse dia a sua oração é audível, e eu creio, irmãos, que ela era audível porque nós precisávamos saber o que foi que Jesus orou nesta hora. Nós precisávamos saber. De outra forma não poderíamos adivinhar. Porque isso nos ajuda a entender algumas coisas muito importantes. A mais importante, provavelmente, de todas nesta oração de Jesus é que na oração de Jesus fica clara a verdade a respeito da salvação. Não há outro meio de salvação a não ser a cruz de Cristo. E não é possível lermos este momento e este episódio de Jesus diante do Pai e inventarmos outros esquemas para a salvação. Não há nada que você possa fazer para acrescentar ao que Jesus já fez. Jesus perguntou ao Pai nesta hora, Pai, olha, é assim, o plano que tu tens é tremendo. Este cálice é muito difícil. Há alguma outra solução? Há algum outro caminho? Há alguma outra forma do homem ser salvo? Talvez, se eles se portarem muito bem, se eles forem muito bonzinhos, talvez se eles fizerem muitos sacrifícios, se pagarem muitas coisas, se fizerem muitas promessas, talvez se eles se sacrificarem, talvez se eles se flagelarem bastante. A resposta do Pai foi clara, não há. Tens que tomar o cálice. Cada vez que alguém faz alguma coisa, pensando que isso pode lhe ajudar a chegar à salvação, está dizendo que a cruz de Cristo não teve valor. Está dizendo que o Calvário não foi suficiente. Está dizendo que Deus não tinha sabedoria que chegasse. Isto é mentira do homem, irmãos. O plano da salvação era único, foi criado pelo Senhor e aqui fica muito claro que não havia alternativa. Só a cruz poderia nos salvar. Você já entendeu isto? Já percebeu isto na sua vida? Já pediu a Deus perdão pelos seus pecados? Já declarou a Deus que aceita aquilo que Jesus fez por si? Fez porque o ama. Fez porque a ama. Porque queria que os seus pecados fossem perdoados e não há outra maneira deles serem perdoados a não ser através daquilo que Jesus fez por nós. Esta é a maneira de sermos salvos. Mas esta oração de Jesus também nos serve para mostrar que nas horas de desânimo, de tristeza, de angústia, nós temos que abrir o coração e dizer ao Pai o que vai lá dentro. Nós temos que colocar diante dele aquilo que nós estamos a sentir. Nós temos que expressar a nossa dor e pedir a sua atuação. Ao fazê-lo, nós abrimos a nossa alma e deixamos que a luz do Senhor entre. Não há outra maneira. Mas o texto não termina apenas com o Senhor Jesus abrindo o seu coração. O texto continua com Jesus nos ensinando a oração mais importante de todas. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus ora e abre o seu coração
E apesar dele pedir uma saída a Deus, ele sabe que o plano do Pai é perfeito. Senhor, eu preferia que fosse assim, mas que seja feita a tua vontade. Eu gostaria que fosse assim, mas que seja feita a tua vontade. Eu confio que o teu plano é melhor. Eu não consigo entender a 100%. Eu não consigo perceber todas as coisas, mas eu sei que o teu plano é melhor. Irmãos, às vezes, diante da dor, nós não conseguimos entender como é que a dor pode, de alguma maneira, ajudar. Para nós não faz sentido. A dor é sempre dor e nós queremos sempre escapar dela. Nós entendemos que a dor não tem nenhum valor e nenhuma importância. Mas, irmãos, nós não sabemos todas as coisas. E nós vamos passar por situações na nossa vida em que não conseguimos ver nada de bom. Mas a palavra do Senhor continua dizendo que Ele é um Deus de amor, que Ele está connosco e que de alguma forma Ele pode usar até esta situação para nos abençoar. Como? O irmão pergunta. Como é que pode ser? Irmãos, eu não sei responder. É uma questão de fé, de confiança na palavra. Sabe como é que a dor pode nos ajudar? Algumas delas nós sabemos, não é? Não sei se alguém aqui já foi operado de uma apendicite. Mas a dor do apêndice inflamado é significativa, não é? É uma dor muito forte. Vem com febre, vem com mal-estar. Às tantas a pessoa já nem consegue mexer a perna porque a dor é muito grande. Oh, que esta dor horrorosa, eu não queria ter esta dor. Sabe o que acontecia se você não tivesse a dor quando o seu apêndice inflama? Ele ia acabar por arrebentar. E em vez de ter uma apendicite, que é uma coisa simples, que se opera e resolve-se, você ia ter uma peritonite e provavelmente ia morrer. Ai, mas afinal então a dor tinha uma vantagem. Pois tinha. Tinha, irmãos. Tinha vantagem. Eu aprendi o quanto a dor tinha vantagem, irmãos, quando tratei de leprosos na Guiné. E quando vi pessoas andarem alguns quilómetros e chegarem até onde eu estava atendendo com os pés completamente destruídos. Impressionante como é que uma pessoa conseguia andar em cima de pés daquela maneira. Se você visse, parecia um filme de terror. Sabe porquê? Não têm dor. Então entravam pedras no sapato e eles continuavam andando. E a pedra macerava a carne, e rasgava a carne, e sangrava. E quando chegavam, depois de andar aqueles quilómetros todos, estavam com os pés que era uma miséria. Porque não tinham dor. E depois olhavam para aquilo. Ah, mas não doeu nada. Não doía, irmãos. E nós fazíamos a limpeza do curativo com substâncias abrasivas. E a pessoa nem pestanejava. Não tinha dor. Irmãos, a dor... O Senhor permitiu que nós tenhamos, de alguma forma tem a sua importância e o seu valor. Nós não entendemos muitas vezes. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que confiar na sabedoria e no amor do Pai. Eu não sei, eu gostaria que fosse assim. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus fixou os seus olhos além. Ele sabia que aquela dificuldade pela qual ele ia passar naquele momento era tremenda. Mas que o plano do Pai não terminava ali. O escritor de Hebreus diz que Jesus, olhando para a frente, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, diante do momento de desânimo e de dificuldade, nós precisamos confiar na graça futura, naquilo que o Senhor prometeu e que Ele vai cumprir, porque as suas promessas nunca falham. Confiar na atuação futura de Deus é confiar naquilo que a palavra diz, quando fala que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isto significa que nós confiamos que o Senhor vai fazer o melhor, mesmo quando nós não entendemos plenamente e mesmo quando nós não gostamos daquilo que estamos vendo. Mas a fé funciona exatamente nesta altura. O apóstolo Paulo, depois de ter dito a respeito do sofrimento do seu coração, ele também escreveu e disse: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele sabia, irmãos, que nós aqui nesta vida nós temos lutas e de vez em quando as montanhas que estão à nossa frente parecem tão grandes que parecem que vão nos esmagar. Mas ele sabia que com o Senhor nós íamos sempre ter a bênção no futuro. Todos nós vamos ter em nossa
vida, dias escuros de desânimo e falta de coragem e de alegria. Mas nós podemos e devemos encontrar na Igreja do Senhor aqueles amigos com quem compartilhar, buscar a intercessão e a oração daqueles que podem nos apoiar, entender o quanto esta oração pode significar para as nossas vidas de bênção, para os nossos corações. Nós devemos abrir os corações e aprender a falar com o Senhor, sem esconder nada e dizer a Ele exatamente o que está lá dentro. Mas devemos aprender a confiar na direção de Deus, porque em última instância Ele está na direção. O salmista, quando viveu os seus momentos de dificuldade, ele chegou à conclusão que o Senhor estava com ele em qualquer circunstância. E por isso ele escreveu: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Meus irmãos, que a palavra do Senhor, através do seu Espírito, possa chegar aos nossos corações. Nas horas em que as dificuldades forem muito grandes, colocando os nossos olhos em Jesus, encontrando na sua igreja aqueles que podem nos abençoar, buscando a intercessão, nós possamos abrir os corações e receber do Senhor aquela direção que nos traz o conforto e a segurança da graça futura. Paulo dizia aos Romanos que ele tinha para si a certeza de que as dificuldades do presente não se podem comparar minimamente com aquilo que o Senhor tem reservado para os seus servos. E é nesta confiança que nós vivemos e é nesta confiança que nós andamos. Que assim seja.